Nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo o que você precisa saber para fazer o trek do Everest Base Camp. E no final ainda tem uma surpresa. Fica aí. E aí, gente? Oi, gente! Caso alguém esteja chegando agora, eu sou a Dani. Eu sou o Fabiano e a gente está numa longa viagem ao mundo aí desde março de 2023. E em outubro de 2023 a gente realizou um grande sonho de muitos anos, que foi fazer o trekking do Everest Base Camp. E é por isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo, né? Foi um marco na nossa viagem a gente fazer o trekking do Everest Base Camp. E para quem não viu, tem uma playlist aqui no canal com 6 vídeos, acho que é a playlist mais completa do YouTube, de canais brasileiros, que tem sobre o Everest Base Camp. Se tu não viu ainda, vai aqui, ó, no card. São 6 vídeos, a gente relatando realmente a nossa experiência, assim, do dia a dia, de como foi, né, realizar esse trekking. Vocês podem ter uma ideia um pouquinho melhor lá de como foi, assim, pra gente, como é o dia a dia, né, enfim, se sentir lá junto com a gente, né. E a gente passou muitos anos, né, sonhando com isso, pesquisando, vendo vídeos e tentando juntar o máximo de informações possíveis pra gente se sentir seguro em fazer esse trekking por conta própria, né, que foi como a gente fez. E agora também juntando a nossa experiência própria, né, de ter vivido isso, foi que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês informações de tudo que vocês precisam saber pra fazer o Everest Base Camp por conta. As informações que antes eram picotadinhas, assim, que tu procurava na internet e achava a informação, procurava no teu site, difícil de achar. A gente compilou tudo num vídeo e vamos botar vai estar tudo nesse vídeo aqui. E a gente sabe que a maior dúvida que as pessoas têm é quanto que a gente gastou. Quanto custa para fazer o EBC? E a gente gastou por pessoa, nós já vamos liberar a informação agora para não cozinhar vocês. A gente gastou $878 por pessoa. Por pessoa. Um total de aproximadamente R$4.390 por pessoa. Tudo, gente, com tudo. Mas, ó, não foge do vídeo, tá? A gente largou essa informação aí, porque a gente não quis cozinhar vocês, mas a gente vai falar também sobre como reduzir ainda mais esse gasto. Fica até o final aí que tu vai aprender como é que tu pode reduzir ainda mais esse valor. Então, né, gente, o que é o EBC? A gente tem que falar aqui o que é o Everest Base Camp. O Everest Base Camp nada mais é do que um campo base, um acampamento base, onde as pessoas acampam lá para subir a montanha do Everest. Para escalar, né? Para escalar o Everest. E esse seria o lugar, no caso, mais longe que se poderia chegar para as pessoas que não são escaladoras, né? Escaladoras, é isso? Enfim, para as pessoas que não vão escalar para quem não vai escalar o Monte Everest, né? Então, no caso, para nós, meros mortais, a gente já considera que para nós é o topo do mundo. Então, a gente até costuma dizer, né, que a gente fez uma jornada ao topo do mundo, porque para nós lá já é o topo do mundo. Chegar na base do Everest, né? E avistar o Everest, para nós foi um sonho realizado, assim, incrível. O mais próximo que a gente que tu pode chegar no Everest sem escalar, né? Então... E o Everest é a maior montanha do mundo, né? Tem mais de 8.000 metros de altura, né? E o Everest Base Camp fica a 5.356 metros de altitude. Por aí. E o trek do EBC é uma caminhada de vários dias, né? E aí essa quantidade de dias pode ser variável, a gente vai falar sobre isso, né? Para chegar até esse ponto, né? Em meio a uma paisagem incrível, deslumbrante, numa jornada de conexão, assim, surpreendente. E uma dúvida muito comum das pessoas é, será que é pra mim? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz, né? A gente viu muitas pessoas fazendo, desde o início da nossa caminhada, a gente viu muitas pessoas, desde mais novas, crianças até pessoas mais idosas, assim, pessoas mais idosas fazendo expedições de pessoas mais idosas, grupos de idosos, gente, meu Deus, assim, era muito emocionante de ver, assim. Pessoas, assim, que não tinham preparo físico tão bom como eu, por exemplo, né? A gente tá viajando aí há um bom tempo, então a gente não tá praticando exercício, não tá frequentando academia, né, como antes. Enfim, a gente tentou fazer caminhadas para se preparar, né, mas não estávamos no nosso melhor, né? Então a gente viu também várias pessoas, assim, né, que não tinham o melhor preparo físico do mundo, né, e estavam lá conseguindo cada uma no seu ritmo, né. O mais importante para fazer o EBC é isso, é encontrar o seu próprio ritmo, né, ir com calma, né, respeitar os seus limites, mas ao mesmo tempo tentar se superar cada vez mais, né. Porque o teu limite vai chegar, então com certeza tu vai ter que dar um gás a mais ali para superar o teu limite, para tu chegar lá no Everest. Mas o mais importante de tudo é tu
consultar o teu médico antes, se tu tem alguma dúvida, consulta o teu médico, vê se tem alguma restrição, questão de altura, fala que tu vai fazer o trekking do Everest Base Camp, e aí ele vai te dar conselhos, né, se tu pode ou não fazer. Principalmente para quem tem problemas de saúde mesmo, É. sei lá, problemas cardiovasculares, né? Mas tirando tudo isso, qualquer outra pessoa é capaz de tentar, Com né? certeza. A gente conseguiu e a gente não tem... Não é nenhum atleta, né? não é nenhum atleta, não somos nem exemplos de porte físico ou coisas do tipo e conseguimos. Então a gente acredita que sim, que qualquer pessoa, né, desde que não tenha algum problema de saúde mesmo, pode sim conseguir chegar até lá. Bom, gente, como é a rotina, né, de quem vai fazer essa trilha? A gente acordava normalmente 6:30 da manhã, tá? Para sair normalmente umas 7:30. Então acordava, tomava café, fazia lá a tua higiene e se preparava para fazer o teu trekking para sair no máximo às 7:30 da manhã, né? Então, e tu via muitas pessoas fazendo isso. Porque se tu sair cedo, a tua chance de conseguir uma hospedagem boa na próxima vila lá é bem maior. E outra tem a questão do clima também, que o clima é bem melhor de manhã cedo do que mais tarde. Mais tarde ele vai ficando cada vez mais fechado, né? É bem comum que, assim, de manhã esteja tempo bom, aberto, sol, e aí chega lá por volta do meio-dia, o tempo já começa a fechar, já começa a ficar mais nublado, às vezes cai uma garoa. Então, o clima nas montanhas costuma ser, assim, mais estável pela manhã, né? Então, por isso também eu preferi fazer a maior parte da caminhada pela manhã, né? E aí, dependendo do percurso do dia, chegava por volta ali entre 2 e 4 da tarde, na maioria dos dias, era mais ou menos nessa faixa aí. Então, caminhava aí em torno de 6 horas por dia, numa média, né? Uma média mais ou menos, né? Uns dias menos, outros dias mais, né? Em relação à distância, também varia bastante, porque aqui a gente não pode avaliar só a distância, né? Tem que avaliar também o ganho de altitude. Então, tinha dias que a gente tinha, por exemplo, acho que o máximo foi 800 metros de ganho de altitude, se eu não me lembro. Tinha dias que era 200, então bem menos, então acabava percorrendo um caminho um pouco maior. Uma distância maior, né? Mas aí variava, acho que mais ou menos de entre 8 quilômetros o máximo é em torno de 21, eu acho, né? Que a gente fez. Que é na volta, tá? Não se assustem, gente. Os 21 é na volta, tá? Que aí é mais a descida e a gente sabe que pra baixo todo santo ajuda. Falando um pouco sobre o terreno, né? O terreno muda um pouco, assim, ao longo da caminhada, mas, de modo geral, é um trekking de nível de dificuldade fácil, tá? Não tem nenhum um terreno muito complicado, vai ter algumas partes onde vai ter um pouco de pedra, vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né? Por isso até que a gente usa os sticks, né? Pra se apoiar. Mas lá perto do Everest Base Camp, lá mais perto da base mesmo, tem pedras bem grandes, não tem uma trilha específica onde que tu vai seguir, vai umas pedras grandes assim, que tu tem que passar por elas e ver onde é que tu consegue passar. Mas apesar disso, não é um nível de dificuldade grande não, tá? É tranquilo, a maior parte do caminho é um terreno liso mesmo, de terra, né? A gente passa também por muitas partes de pedrinhas pequenas. Tem que tomar muito cuidado, porque em algumas partes vai ter muito cocô de vaca, de búfalo, de iaque, de burro, né? Então o terreno pode ficar muito escorregadio, principalmente nas partes mais fechadas, onde fica mais úmido, né? Então fica aquela meleca, assim, né? Então tem que tomar cuidado. Aí depois, enfim, vai mudando o terreno e aí vai chegar uma parte que é bastante terra, assim, né? Uma planície, assim, bem vasta, com terra e pedrinhas pequenininhas, que também pode tornar o terreno um pouco escorregadio. E essas partes de pedra que o Fabiano falou, mas de modo geral é um nível de dificuldade fácil, tá? Não é nada de difícil, não é nada que vai ter que escalar, não é nada de uma trilha, né? É uma caminhada, gente. Então, em relação a isso, é tranquilo. É tranquilo, né? Sobre a paisagem. Quando a gente começa o trekking, é uma paisagem cheia de árvore e tal. Rios, cachoeiras. Conforme a gente vai caminhando, cada quilômetro que tu vai andando, vai mudando um pouquinho mais, né? Se tu começa a prestar atenção, assim. Conforme tu vai ganhando altitude, tu vai vendo que a paisagem vai modificando e vai ficando cada vez mais diferente. Chega uma hora que é só pinheiro nas montanhas, assim. Aí daqui a pouco tu vê que não tem mais pinheiros, é uma paisagem mais esbranquiçada. Aí depois quando tu chega lá perto do Everest Base Camp mesmo, lá assim, lá é branco total e é fantástico. É fantástico. Mas assim, todas as paisagens são lindas, tá? Se vocês já viram os nossos vídeos aí do dia a dia, também a gente tem uns destaques no Instagram também, onde a gente relatou também bastante sobre o nosso dia a dia, a gente colocou muitas
fotos. Assim, a paisagem é deslumbrante desde o primeiro dia até o último. É sensacional, gente, é sensacional, né? E pra mim é uma das partes mais lindas, assim, dessa jornada, sabe? As paisagens, sabe? Ver aquela natureza, assim, tão deslumbrante, sentir a conexão com a natureza, assim, é fantástico. E sobre o clima, né? O clima, a princípio, assim, quando começa o trekking, é um clima mais comum, é calorzinho, principalmente está sol, dá pra começar, assim, nos primeiros dias usando só a camiseta de manga curta, né? Uma calça comum, nada demais, um boné pra proteger do sol, né? Então é mais calorzinho, né? Aí começa aos pouquinhos assim o vento, né? Aí tem que usar uma corta-vento para proteger um pouco do vento. E aí, ao longo dos dias, vai ficando cada vez mais frio, né? A gente começa a sentir primeiro mais à noite, lá pelo 4º dia, eu acho, assim, né? À noite vai começar a fazer bastante frio, aí a gente vai começar a usar o jaquetão, né? Para se proteger à noite na hospedagem. E durante a caminhada é mais tranquilo, porque o corpo aquece, então a gente fica com calor, então às vezes pode ser que nem use o jaquetão mais grosso para caminhar, né? Talvez para sair, começar a caminhada de manhã cedo, mas em seguida já tira, né? Ou vai usar só lá nos últimos dias mesmo, quando estiver lá mais perto do Everest, né? Do contrário, pode ser que caminhe vários dias assim, só de manga curta ou uma camiseta de manga comprida, ou no máximo corta-vento para proteger, né? Claro que a gente tá falando das montanhas, né, gente? Então, tudo pode acontecer. É imprevisível, É muito instável, Isso né? vai depender tudo da época que tu vai também, né? Quando ir fazer o trek do Everest? Existem basicamente 2 épocas que são as melhores para fazer o trekking, que é na primavera e no outono. Na primavera seria de abril até maio, e no outono seria de setembro até novembro. E aí cada uma tem características assim peculiares. Por exemplo, na primavera, normalmente é um pouco mais frio, pode ser mais frio. Existe uma maior probabilidade de nevasca, né? Mas como é primavera, pode ser que a paisagem esteja um pouco mais colorida. E é na época que o pessoal escala, né? Então tu vai chegar lá no Everest Base Camp, tu vai ver todas as barraquinhas montadas lá do pessoal que vai ir escalar o Monte Everest. Vai conseguir ver o acampamento, é uma coisa bem interessante, a gente gostaria de ter visto, né? Mas a gente optou por ir no outono, né? O outono, a temperatura é um pouco melhor, né? Um pouco mais amena, né? Mais seca. Frio. Mas, em compensação, por outro lado, no início do trekking pode ser mais calor, como a gente já comentou aqui, o início do trekking dá pra fazer de camiseta, é bem calor, e aí isso pega, tipo, uns dias bons, abertos de solzão, pode ser bem calor mesmo, assim, né? Então vai pegar mais calor, assim, no início da trilha, e também um pouco menos frio, né? E tem menos chance de pegar nevasca e normalmente é maior a probabilidade de pegar o tempo mais aberto, né? E isso aí, é bom, né? É o que é bom, né? E foi por isso que a gente optou por essa época, né? Pra ter mais probabilidade de ver, enfim, as paisagens com um tempo bem bonito e aberto, né? Mas as 2 épocas são muito boas, são recomendadas, né? Não é recomendado ir fora dessas épocas, tá, gente? Porque é uma região de montanha, então é uma região com um clima muito instável, né? Se ir muito no invernão, imagina, pode pegar uma nevasca, ficar tudo cheio de neve, ser impossível de fazer a caminhada. Ou pegar muita chuva, ficar muito escorregadio, então... na época de chuva. E na época recomendada é, assim, o essencial para fazer o trek. Então a gente recomenda essas 2 épocas aí vai da preferência de cada pessoa, né? Vamos falar muito rapidamente aqui sobre alguns detalhes, assim, para agilizar antes da viagem, né? Começando pelo visto. Para entrar no Nepal, o brasileiro precisa de visto, tá? Mas é bem tranquilo, é muito diferente daquela função dos Estados Unidos que a gente tá acostumado aí no Brasil de ficar apavorado, tá, gente? É um visto que dá para fazer online, é bem rapidinho, tem que preencher um formulário e pagar uma taxa, né? Tem visto de 15, de 30 dias, provavelmente quem for fazer o trekking vai ter que fazer o de 30 dias. E ele custa acho que $50, né? Se não me engano, $50. Agora, né, custa $50, enfim, cheque, tudo pode mudar, ainda mais essas funções de visto, né? Pode mudar toda hora. E é isso, mas é bem tranquilo, né? E outra coisa também a ver é o seguro viagem, né? Seguro viagem é bem importante de tu ter ele, e checar se esse seguro viagem ele vai cobrir a questão da altitude, né? Porque normalmente não os cobre. mais comuns não cobrem, Não né? cobrem até uma altitude superior a não sei quantos metros. Cerca de 3.000, né? Aí mais que isso, o seguro não vai cobrir. Então, tu checa bem com eles se cobre a altitude e se tem, principalmente, o resgate com helicóptero em altitudes, né? E não se assustem, tá, gente? Mas é que a gente vai estar lá no meio das montanhas, né? Então, qualquer coisa que aconteça, por exemplo, torcer um pé, não vai conseguir continuar a trilha, vai ter que ser resgate por helicóptero, né? Porque é a única forma, tá no meio do nada, Não né? tem como fazer. Então, não se assustem, né, com
com isso, mas é bem comum, inclusive, ver lá os helicópteros passando, chegando, né? Então é importante contratar um seguro, enfim, que cubra altitude e que tenha resgate por helicóptero, É. tá? Chequem bem isso, tá? E quem tá chegando no Nepal, principalmente quem vai chegar no Nepal de avião, vai chegar por Katmandu. E lá em Katmandu tem uma região muito famosa lá, que é a região de Tamel. É lá nesse bairro aí que a gente tem muitas lojas especializadas em equipamentos e roupas para trekking. É conhecida como uma região, assim, é o paraíso dos mochileiros e dos amantes de trekking, né? Nossa, Porque é uma loja do lado da outra e lá tem tudo que tem de vocês vão tudo, precisar tem de para tudo. fazer o E muito trekking. barato, né? Muito barato, É. gente, muito barato. Inclusive encontra algumas coisas para alugar, né? A gente também vai falar um pouco sobre isso depois. E, enfim, é perfeito. Com certeza, se vocês vão fazer o trekking, vocês vão ir a Tamel e com certeza vão encontrar muita coisa lá. Inclusive, a gente até recomenda que se precisar comprar coisas, nem compre antes de ir, deixa para comprar Deixa pra lá, comprar lá. porque é realmente muito barato. E além de ser barato, é um lugar onde tu vai encontrar coisas adequadas para fazer um trekking desse, né? Que é um trekking na altitude, no frio, né? Então tu precisa de coisas boas, né? Que realmente vão suportar o frio de lá, né? Então a gente recomenda que vocês se hospedem lá em Katmandu, que é a capital do Nepal, vocês se hospedem lá nessa região de Tamel, que vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam, inclusive outras coisas como agência de turismo, tudo concentrado lá, agências de turismo. Pra comprar passagem de avião, tu pode comprar lá em Tamel. Escritório de companhias aéreas, né? Tem tudo lá em Tamel. Precisa de guia? Então, quando a gente foi fazer o trekking, rolou aí uma conversa de que eu tinha começado a ser obrigatório a função do guia, né? Mas não é bem assim, né? Essa conversa rolou, inclusive, no nosso host, né? No nosso amigo lá de Katmandu, que a gente ficou na casa dele, e ele veio com essa informação de que agora precisava de guia, né? Era a informação atual de que precisava de guia. Então, a gente fez contato, né, com o pessoal lá, tanto de agência, né, do pessoal lá de Katmandu. Katmandu é a capital do Nepal e é provavelmente para onde vocês vão, se forem fazer o Everest Base Camp, né, vão chegar lá de avião, né. E, enfim, aí não foi essa informação que a gente teve, assim, né? Até alguns falaram que sim, que tinha que ter guia, que precisava, mas é aquele papo normal de qualquer lugar turístico, né? Que a galera vai dizer que precisa de guia, sabe? E aí depois a gente disse que só queria contratar um porter. Já vou adiantar aqui, porter é carregador, né? Então é uma pessoa que tu contrata para carregar a mochila, né? Pode contratar ou não, enfim, vai de cada pessoa. A gente contratou um porter. Aí quando a gente falou que a gente queria contratar um porter, a galera falou, não, só um porter é o suficiente. Já basta. Mas o principal foi quando a gente chegou lá realmente, porque o Trek do Everest Base Camp acontece dentro de um parque nacional de proteção ambiental, que é o parque de Sagarmatha. E aí dentro, esse parque é controlado pelo exército. Pelo exército, né? do Nepal. Então chega uma parte lá que, enfim, a gente tem que pagar taxas para entrar, taxas ambientais, taxas do parque, e passa ali pela galerinha do exército que faz um controle, né? E aí esse pessoal pergunta se tá com guia, se tá com porter e tal. Na ida eles perguntaram para mim se estava com guia ou porter, eu falei que não. A gente falou que tava só com porter. Eu falei, inclusive, que não. Eles não se importaram, e aí passou normal. Então, a gente, né, comprovou que essa teoria não é válida, né? Inclusive, a gente viu até agências de turismo brasileiras vendendo pacotes para fazer o Everest Base Camp, usando esse argumento de que era obrigatório e tal, uma agência de turismo. Mas, enfim, não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente viveu. Esse nosso porter, ele era porter barra guia. Ele se titulou porter barra guia, mas na verdade ele não falava nada de inglês. Então ele ia junto com a gente, tá? E normalmente o porter ele vai se distanciar, ele vai na frente, mas esse aí não, ele foi com a gente e falava meia dúzia de palavras de inglês ali e nos ajudava no caminho, assim. Essa é basicamente a diferença do porter e do guia, né? O guia, ele vai te auxiliar com tudo, ele normalmente vai falar inglês super bem, vai conseguir se comunicar bem, talvez possa conseguir um guia que fala espanhol, por exemplo, né? Pra quem não sabe falar inglês. Vai te dar informações sobre as montanhas, sobre o caminho. Vai te falando as coisas no caminho, vai descolar a hospedagem pra ti, vai te indicar um lugar pra comer, né? O porter não, o porter ele vai só carregar a tua mochila e claro que ao longo do caminho vocês vão tentar conversar um pouco, né? A gente trocou alguma pouca ideia, mas ele não falava quase nada de inglês, então foi muito difícil. O máximo ele apontava para uma montanha e falava o nome da montanha, era bem peculiar assim, né? Então não dá para considerar que o porter vai fazer o trabalho de um guia, tá, gente? Não, é bem longe disso. É bem básico. Tá? Mas a gente optou por fazer só com o porter. Mas já auxilia bastante, né? Na questão do caminho, principalmente.
Bom, gente, o início da trilha, o início oficial da trilha é dado na vila de Lukla, né? Então, para chegar lá tem duas formas, ou tu chega de avião, ou tu chega de Jeep, né? Para chegar de avião, né, vocês vão ter que encarar aí um dos voos mais perigosos do mundo e chegar num dos aeroportos mais perigosos do mundo, que é o aeroporto de Lukla, né? Já inicia com tensão, já. Porque a pista é super pequena, então ela é inclinada tanto para ajudar a embalar, né, na decolagem, quanto para frear quando o avião chega. E é um aviãozinho assim, teco-teco, bem pequenininho, parece mais uma Kombi escolar. Acho que é 18 lugares no máximo, acho. Então é bem tenso para quem tem medo de voar, até para quem não tem medo de voar, pode ser um pouco tenso, né? Mas enfim, é a única forma de chegar até Lukla. Ou a outra forma é de Jeep, né? Também saindo de Katmandu. São cerca de 20 horas de Jeep, né? É uma viagem bem longa, né? Então, além dessas 20 horas de Jeep, ainda vai ter que encarar uma boa caminhada, né? Porque, infelizmente, não existem estradas até Lukla, né? Então, o Jeep, ele chega até um pouco antes, né? Uma vila antes. E aí tem que encarar ainda mais aí um dia e meio, né? Então se tu for de Jeep, um dia e meio de caminhada. Tu tem que botar esse um dia de caminhada até chegar à cidade de Lukla lá. Então vai mais 2 dias aí, um dia de Jeep e mais um dia de caminhada, né? E essas são as duas formas de chegar até o início da trilha. Temos um convidado especial agora aqui para participar do nosso vídeo. Aí, ó. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o que levar, tá? A gente não vai entrar muito em detalhe, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. A gente vai colocar aqui na tela uma listinha das roupas que a gente levou, tá? Sobre as roupas, é importante a gente falar que a gente tem que comprar roupas específicas para o frio. Adequadas para o frio. Então lá em Tamel a gente encontra a gente encontra muitas roupas tipo jaqueta que tem que ser de pena de ganso, né? Altamente recomendável que não use uma jaqueta sintética, né? Que use uma jaqueta de pena de ganso, e é bem fácil de achar lá em Tamel por um preço muito bom. Mas a melhor parte é que para quem não quer comprar um jaquetão gigantesco desse, eles têm lá para alugar por um preço super acessível. O preço era muito bom. Era cerca de R$4 a diária. Da então é muito barato mesmo, né? Nós alugamos as nossas, né? E foram bem boas. Eu fiquei com vontade até de ficar com ela. A gente também comprou roupas de frio lá em Tamel, é perfeito para isso. A gente comprou, por exemplo, uma calça grossa, assim, né? Tipo uma napa boa, assim, que protege do vento e de pelinho por dentro, bem quente mesmo, uma calça muito boa. A gente pagou cerca de R$60, gente. Então, assim, realmente é muito bom, né? A gente gastou aí cerca de R$500 para comprar tudo que a gente precisava, tudo. E lá também vocês vão encontrar acessórios, né? Sei lá, touca, luva, tudo que vocês precisarem. Bom, enfim, tá a listinha aí. Tá a listinha ali. E, além disso, também itens de higiene e cuidados, né, é importante, tem algumas questões aí envolvidas em higiene lá nas montanhas, né, que a dinâmica acontece um pouquinho diferente, né. Porque nem todas as vilas têm água encanada, né, então nem sempre vai ser possível tomar banho, né. E esse é um ponto crítico aí do trekking, né, ainda mais considerando que não dá pra levar roupa pra usar limpa todo dia e nem dá pra lavar, porque é frio e não seca, então vai ter que repetir roupa vários dias. E aí, sobre essa questão da higiene, vai ter momentos que não vai ser possível tomar banho, principalmente nas vilas mais próximas lá. Não tem água encanada, gente, não tem nenhuma pia, assim, pra escovar os dentes, tá? Então, vai ter que levar lencinho umedecido, bastante, uma cota boa aí de lencinho umedecido, considerando uns banhos aí, tá, gente? E não tem alternativa, tá? Esse é o jeito. Mas não se preocupem que é mais no final, ali, nas 2 últimas vilas, na verdade, que não tem chuveiro, né? Nas outras tem, tranquilo, água quentinha, tá? Então dá pra tomar banho, sim, a maioria dos dias, não é nada, assim, de absurdo. Outra coisa, só um detalhezinho importante. Importante levar papel higiênico, gente, porque a maioria dos lugares não tem papel higiênico né, não tem como ficar sem papel higiênico. E outra, depois lá nas vilas mais pra cima, o papel higiênico custa uma fortuna. A gente chegou a pagar, acho que uns R$20 um rolo, né? Nossa, foi uns R$20, gente, um rolo. E outra coisa que o nariz escorre muito o tempo todo, gente, porque tu tá ali caminhando, tipo, com um corpo quente, né, e naquele frio e meio que olhando pra baixo, né, pro chão. Então o nariz escorre muito e gasta muito papel higiênico. Pelo amor de Deus, não esqueça de levar papel higiênico.
Outra coisa muito importante também de levar são os medicamentos, né? Então a gente aconselha muito levar alguma coisa para dor de cabeça. A gente comprou algumas coisas, tipo até anti-inflamatório para dor, alguma coisa assim, Vamos deixar relaxante aqui a muscular. listinha também, A né? gente deixa a listinha aqui. Porque assim, por exemplo, dá uma dor de garganta, dá uma dor muito forte no corpo, né? Aí é desconfortável. É bom ter um relaxante muscular, um Sim. anti-inflamatório. A gente fez uma listinha, a gente comprou bastante coisa até, mas tem muita coisa que a gente não usou. É muito comum também ter sintomas de gripe, um leve Hum. resfriado, né? Porque, né, afinal, muito frio e ainda começa com calor. Então, assim, o que a gente mais recomenda, na verdade, é consultar um médico antes, falar que vai fazer isso. E ele vai prescrever alguns medicamentos ali pra levar. E é melhor também levar do Brasil, porque aí já é os medicamentos que vocês estão acostumados a consumir, né? Não vai comprar um negócio diferente lá, né? E tem um medicamento que é fundamental, que é o Diamox, que é um medicamento que é utilizado para os efeitos da altitude, né? Vamos falar um pouquinho da altitude, então, agora, para quem não sabe, conforme a gente vai subindo, né? Subindo, a gente vai sofrendo os efeitos da altitude, que variam aí entre várias coisas, né? Cansaço, dor de cabeça, tontura, sonolência. pode dar náusea também, né? Enfim, então pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco mal aí conforme vão subindo, Vão né? fazendo trekking. E esse medicamento Diamox, ele é recomendado para aliviar os sintomas de altitude, né? Tem gente que toma ele de forma preventiva, tá? Mas não é recomendado, tá? Porque, inclusive, ele tem alguns efeitos colaterais, pode ter efeitos colaterais que são bem desagradáveis. A gente, por exemplo, teve Tremor muito... nas mãos. A gente precisou tomar, tá? Porque a gente começou a se sentir mal, principalmente náusea e dor de cabeça, né? Muita náusea, assim, de ter dificuldade para comer, assim, né? Então, eu optei por começar a tomar o remédio, né? Acho que lá pelo nosso 5º dia, talvez, né? E aí a gente começou a ter muito formigamento, gente. É muito angustiante, porque formiga demais, assim, os dedos, a ponta dos dedos, o Fabiano sentiu no pé, eu acho, né? Foi. A boca, Nas mãos assim, a também. bochecha, é meio desconfortável, porque como é uma coisa, assim, meio assustadora, meio diferente, a gente começa a se questionar se a gente tá bem, se aquilo ali tá dentro do normal, né? Então é um pouco angustiante. E outras coisas também que pode dar é diarreia, né? Pode dar diarreia até. A gente teve, assim, um princípiozinho de dorzinha de barriga, assim, mas pode dar diarreia bem forte, tá, gente? Então, não é uma coisa que é recomendável pra tomar se não necessitar, né? Mas se precisar, ele vai ajudar bastante nos sintomas, nos ajudou bastante. Né? Mas é uma coisa também que tu tem que falar pro teu médico, né? E ver se ele vai recomendar realmente tu tomar essa medicação, né? Porque essa medicação é usada para outras coisas, tá? É porque ela também auxilia nos efeitos, mas é um medicamento que foi feito para outras coisas. Para outras coisas, as pessoas utilizam isso para então por isso que é bom sintomas de altitude. Médico. Tem outras coisas também que a gente consegue lá em Tamel. Uma delas a gente aluga o saco de dormir, que é bem comum das pessoas alugarem. Então são duas coisas que a gente alugou lá. Foi a jaqueta, o jaquetão e o saco de dormir. E o saco de dormir é importante ele ser resistente a uma certa temperatura. O da Dani acho que ele resistia mais. Menos 20, até menos 20. Passou bem? Passou bem? Passei bem. Passei calor em alguns dias no início, mas depois passei bem, graças a Deus. E a minha acho que era menos 10, se eu não me engano. Não, menos 15, acaba sendo um pouco mais leve, mas eu tive medo de levar. Eu preferi levar o menos 20 e garantir que eu não ia passar frio, né? Ainda mais que eu sou muito friolenta. Então aí vai de cada um, né? Mas também encontra facilmente lá em Tamel para alugar e também é bem barato, bem tranquilo. Outra coisa muito importante também de levar, a gente vai deixar aqui a listinha do outros, né? Que são outras coisas assim que a gente levou, que são necessárias, né? Outra coisa muito importante são os sticks de caminhada. Gente, é assim, ó, essencial levar os sticks. A tua vida muda depois de tu usar aquilo. Porque assim, ó, eu menosprezava aquele bastãozinho, mas a vida mudou depois que começou a usar. Peraí, tô vendo se o intruso não entrou aqui. Mas a vida mudou depois que a gente usou aquilo. É muito importante, gente, porque ele alivia bastante, assim, as pernas na subida. Ele também te deixa numa postura melhor, ele te ajuda a ficar com os braços, assim, mais levantados, porque como são muitas horas caminhando, ficar com o braço baixo, assim, solto, não é bom pra circulação. Então ele tem vários benefícios e, assim, é imprescindível, tá? Não deixem de ir com os 2 bastões de caminhada. E tem outros itens aí que a gente botou na lista, também uns mais simples. Uma coisa muito importante é a função da água, né? Porque nas montanhas, como a gente já falou, não tem água encanada, né? Então, tem que ver alguma forma aí. A água não é barata também, porque o acesso às montanhas é muito difícil, né? Então, para as coisas chegarem lá é muito custoso, as coisas são muito caras. Então, até para comprar água é um custo bem alto. A gente levou a nossa garrafa filtrante, né? A gente tem uma garrafa que filtra, que é até de uma marca brasileira, né? A Stone Water.
E então, onde tinha água encanada, a gente conseguiu tomar na nossa água. Tem muita gente que leva os comprimidinhos, aquele que tu joga na água, espera meia hora pra poder tomar, né? Então, a gente deixou aí umas possibilidades na listinha, né? Mas a gente levou a nossa garrafa, que já é o que a gente usa na Supriu muito viagem. bem, né? Supriu muito bem. É. Só nas últimas 2 vilas que realmente não tem água, não tem nem pra escovar os dentes, Não. que aí não tem outra alternativa senão comprar, né? E custa bem caro. Acho que R$20 R$20 uma uma garrafa. garrafa de litro, gente. Ah. Mas não tem alternativa. E aí, já vamos aproveitar para falar dessa função da hidratação também, né? É essencial, gente, se hidratar muito bem na trilha, tá? Como vai estar na altitude, o corpo funciona um pouco diferente, tá? E é muito importante tomar no mínimo 5 litros de água por dia. Isso daí, olha, e não pode menosprezar essa parte. Tu tem que te hidratar, porque senão tu vai começar a sentir os efeitos da altitude, dor de cabeça, aqueles efeitos que a gente falou antes. Então... Claro que assim, não vai evitar os efeitos, né? Não, mas ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda Se tu muito. não te hidratar adequadamente, com certeza tu vai ficar bem mal dos efeitos da altitude. Então, a boa hidratação é fundamental para altitude. E como a gente tá numa altitude muito alta, o corpo precisa de mais água, tá? Então, no mínimo 5 litros, né? Então, até por isso é bom ter uma outra alternativa, a não ser ficar comprando água, senão vai gastar uma fortuna de água, né? E, inclusive, é recomendado também começar essa hidratação a mais antes, né? 1 ou 2 semanas antes do trekking, já começar a acostumar o teu corpo com aquilo, com aquele nível de água, para que ele chegue lá e não estranhe, né? Já chegar lá bem hidratado e ficar bem. Bom, sobre rotas, existem algumas rotas para chegar até o Everest Base Camp, né? Mas existe uma rota principal, que é a mais utilizada e a mais curta também, que é a que a gente fez, né? Que a maioria das pessoas fazem, na verdade, né? As outras rotas, tipo, vão até uns outros lugares, tem um lago, que é o Goco, que é muito famoso, tem gente que quer ir até lá pra ver, né? A gente fez a rota tradicional, que já era difícil o suficiente, já era desafiador o suficiente pra nós, né? E a gente vai botar aqui uma imagem do mapinha aqui, então essa que tá em vermelha aí, partindo de Lukla, é a rota principal, a rota mais utilizada, né? Essa partezinha que tá em verde é a parte adicional para quem vai de Jeep, né? Que foi o que a gente fez, né? Então a gente começou... Temos um intruso aqui no nosso set de gravação. Então essa partezinha que tá em verde foi a parte adicional que a gente fez, porque a gente acabou indo de Jeep e voltando de avião, né? Bom, gente, sobre o nosso roteiro, a gente vai botar aqui uma tabelinha onde indica que o roteiro que a gente fez, pra gente chegar até o Everest Base Camp, a gente levou 9 dias e para retornar a gente demorou 3. Porque, né, pra baixo todo santo ajuda, né? Então, que a gente leva 9 dias pra subir, a gente leva 3 pra descer. Na verdade, não são 9 dias subindo, tá? Se vocês notarem aí na tabelinha, tem 2 dias, né, que a gente permaneceu nas vilas, que foi na vila de Nanche Bazar e na vila de Dingboche, né? Que são as paradas para aclimatação que a gente tem que fazer, né? Então, sempre quando tu sobe acima de 600 metros, tem um grande altitude acima de 600 metros, tu é obrigado a fazer uma aclimatação. E essa aclimatação, ela não pode de jeito nenhum ser menosprezada. Então, a aclimatação, o que é? Tu fica na cidade, chega na cidade, tu dorme nela, no outro dia de manhã tu sobe até uma altitude naquela mesma cidade, ela tem um morro, depois desce, dorme de novo nessa cidade, e depois no outro dia que tu segue a trilha. E pra que serve a aclimatação, né? É pra meio que dar um recado pro corpo, assim, né? Tu vai, sobe numa altitude muito alta e volta pra avisar pro corpo, ó, isso aqui que vai, isso é isso que te espera, né? Então vai te acostumando, é uma forma de ajudar o corpo a se adaptar aos sintomas da altitude. Por isso que é muito importante não passar essa etapa, porque inclusive a gente conheceu gente que pulou essa etapa e não conseguiu seguir depois, tá? A galera ficou mal mesmo, assim, a ponto de desistir, ter que voltar. Isso que eles estavam com guia, né? Aí, enfim, o guia deu uma... Como eles tinham começado com um dia de atraso, porque o voo foi cancelado, aí o guia não quis perder um dia, aí falou, não, tá tudo certo, vamos passar, né? Pula a aclimatação. Enfim, não foi uma coisa legal, pulou a aclimatação e a galera todos não passaram conseguiu. mal. Tiveram que abortar a missão, foi bem chato, né? Então não pulem a aclimatação, sem contar que as aclimatações, assim, são muito legais. A aclimatação lá de Nanche Bazar é a primeira vez que tu vai poder ver o Everest Base Camp, o Everest, né? Se pegar um tempo bom, porque infelizmente no nosso dia
dia de aclimatação o tempo tava ruim, nublado, a gente não conseguiu No ver. nosso dia, né? Porque no outro dia que a gente foi embora, tava um lindo. solzão lindo. E depois também lá na aclimatação em Jingboche, é lindo, nossa vista, gente. Pra mim ali foi um dos dias mais lindos, uma das vistas mais lindas foi o dia da aclimatação E um em dos Jingboche. dias mais desafiadores também, né? também Porque foi mais uma desafiador. subida enorme. Gente, assim, é uma subida, sei lá, nem é, a distância é curta, mas a gente levou, sei lá, 4 horas subindo, assim, uma distância super curta, então é bem puxado, mas é realmente pra dar essa sacudida aí no corpo e ajudar na adaptação. Então é importante as aclimatações. Enfim, sobre o roteiro, né, sei que a gente fez, se vocês quiserem tirar foto, a gente fez o roteiro mais tradicional, né, essas então são as vilas que a gente ficou, né, que são as vilas também mais tradicionais da galera ficar, são as maiores vilas. Claro que as que mais próximas lá do Everest vão ficando cada vez menor, lá até a última, Gorakchep, é uma vilinha assim, muito pequenininha. Tem umas 5, 6 hospedagens e mais nada. E além disso também, no primeiro dia do retorno, no caso a gente foi a Kalapatar, como vocês viram aí no roteiro. Kalapatar também é um viewpoint onde a gente consegue enxergar o Monte Everest, né? Então ali é a maior altitude que vai chegar, que é a 5.500, né? E é bem comum a galera fazer essa ida a Kalapatar ainda de madrugada, né? Sair de madrugada pra ver o sol nascer. Foi o que a gente fez, né? Vai ser um frio. Nossa, gente, foi o frio mais absurdo que a gente pegou. A sensação que a gente tinha que a gente ia congelar os pés, as mãos duras, assim. E aí a gente botou assim, ó, a gente foi com força total com as roupas, assim, a gente eu botei todas as roupas que eu tinha, todas as meias, todas as calças que eu tinha, mas não deu. Mesmo assim, como é muito inclinado, e aí, como tá numa altitude muito alta, muito cansaço, vai indo muito devagar, então não dá nem pro corpo aquecer, assim, sabe? E de madrugada ainda, né? Nossa, gente, é muito frio. A gente não chegou até o final, tá? A gente chegou quase até o final, a gente já tava enxergando, assim, mas eu resolvi que eu já tava no meu limite, assim, e a gente já tava tendo uma vista linda do Everest, com o sol nascendo atrás, e já foi, nossa, muito impressionante. Fantástico, né? Vamos falar rapidamente aqui sobre hospedagem e alimentação durante a trilha. As hospedagens, de modo geral, são bem simples, tá, gente? É no meio das montanhas, o acesso é difícil, a estrutura é difícil, é tudo difícil lá, difícil e caro, né? Então, são bem básicas, tá? Normalmente vai ter só uma cama. O bom é que normalmente as cobertas são boas, né? Então, consegue ficar ali nos primeiros dias só com a coberta da hospedagem e super bem, né? Normalmente as primeiras vilas vai conseguir usar ali energia elétrica e internet tranquilamente, mas muito em breve já não vai ter mais acesso à energia elétrica e internet, tá? Dá para comprar, dá para pagar por fora. Normalmente as hospedagens cobram uma taxa para carregar o celular, por exemplo. Algumas não deixam carregar powerbank, né? E também cobram por internet, né? Eles vendem é um código assim, né? Que tu bota e usa a internet por algumas horas, tá? Mas essas coisas podem ser bem caras, né? Pode ser bem caro. Até perguntei, mano, lá perto lá do Everest, perguntei quanto é que era a internet, e a mulher falou, perguntei se era de graça. Não, aqui nas montanhas nada é de graça, né? Tu tá nas montanhas. Ela ainda deu uma gargalhada e deu um tapa assim no Fabiano. Tu tá nas montanhas, cara. Tá nas montanhas, nada de graça. Então, aqui. assim, pessoal, as hospedagens nas montanhas, qualquer tipo de suprimento é feito através dos porters, como a gente falou, ou através dos animais de carga. Então, qualquer coisa que chegue até as montanhas, quanto mais longe da cidade, da vila de Lukla, mais caro vai ficar. Vai ter, normalmente assim, vai conseguir carregar o celular de boas e usar a internet até a vila de Nanchi Bazar, né? E que é até onde também o chip normal de celular lá, que vocês compram lá no Nepal, funciona, tá? Consegue usar os dados do celular, né? A gente comprou um chip de celular lá por uns R$30, né? Se eu não me engano, da Ncell. E vai funcionar até Nanchi Bazar também. Depois disso, né, provavelmente vai ter que pagar para carregar o celular, pagar para usar a internet, né, e dados nem sonha. A gente não usou a internet, então a gente não sabe como é que é, né. Inclusive a gente super recomenda que tirem esse tempo assim para dar uma desopilada, ficar longe da internet, sabe? Para nós foi maravilhoso. Inclusive era um acordo que a gente tinha, porque a gente sabia que chegasse em Nanchi Bazar, a gente tanto na volta, a gente já teria acesso à internet. Aí a gente tinha um acordo entre a gente. Tá, pessoal, quem sabe vamos ligar a internet só quando chegar em Lukla. E aí foi isso que a gente fez. Então a gente tirou realmente esse sabático da internet e foi, assim, ó, muito importante para nós. Outra coisa importante é o banho, tá? O banho é pago, tá, gente? O banho
pelo menos o quente, tá? Algumas vilas disponibilizam banho frio, mas é muito difícil porque é frio lá, então, né, é coisa de doido tomar banho frio, né? E normalmente o banho é pago desde a primeira vila já, tá? Então, é uma coisa muito importante quando for ver a hospedagem. Ah, gente, outra coisa, não dá pra reservar, tá, gente? É nas montanhas, a galera não trabalha com um booking da vida, tá, Não. gente? É chegar e procurar a hospedagem, perguntar o preço, dar uma olhada, se gostar fica, se não gostar, vai pra próxima e verifica a próxima. Porque assim, Mas é assim que funciona. não é uma vila grande, tá? Qualquer vila não é uma vila imensa. Tipo, o máximo que tu vai caminhar, tipo, é uns 100 metros até uma Pequenininho. É pequeno, então dá pra tu procurar na hora. Funciona assim. Até mesmo por isso que o Fabiano falou aquela hora que era importante sair cedo pra conseguir É. uma boa hospedagem, né? Então, você tem que ficar muito atento com isso, porque toda vez que chegar numa hospedagem pra checar, não é só perguntar o preço da hospedagem, tá? Porque normalmente o preço da hospedagem em si é bem barato, tá? É importante perguntar o preço do banho, é importante perguntar se cobra pra cobrar o celular e quanto que cobra, Carregar, né? né? É importante dar uma olhada no cardápio, porque assim, eles não vão te falar, tá? Mas é obrigatório comer na hospedagem, tá? Não que é obrigatório, claro, ninguém pode te obrigar a nada, mas esse preço que eles dão, que é super em conta, já é considerando que tu vai comer na hospedagem. Porque o caro, na verdade, do trekking é a comida, gente. A comida é bem cara, tá? Por causa dessas questões de acesso, tá? Então, a pessoa já conta que tu vai jantar e tomar o café da manhã lá, né? Então, o preço que ela te dá já é considerando isso. Caso tu não coma lá, o preço vai ser outro. tipo assim, ó, 5, 6 vezes maior, tá? Não compensa. Então, é importante já, quando vocês forem escolher uma hospedagem, dar uma olhada no cardápio. Dar uma olhada no menu. Tanto pra ver as opções, quanto pra ver os preços, né? Porque daí o preço da comida vai influenciar também no preço total que tu vai acabar pagando por aquela hospedagem. Tu vai pegar uma hospedagem, né, cara, quando vê a comida tá muito cara, e aí já não compensa. Aí o banho é caro também, né? E o banho é bem caro. Então é bom checar tudo isso antes de escolher a hospedagem que vocês vão ficar. Então, como eu comentei, né, a alimentação, conforme tu vai indo em direção ao Everest, mas subindo mais, a alimentação vai ficando mais cara. Né? E é a parte mais cara do trekking, né? É bem caro comer. Mas encontra bastante opções, assim, né? Tem opções ocidentais até, né? Tem opções hambúrgueres, tem o famoso dal bhat, que é do Nepal. Que é o mais tradicional, que é tipo um arroz com lentilha, com vegetais. É bem servido. Normalmente essa opção de dal bhat, tu pode repor a lentilha e o arroz, os vegetais a gente comeu muito dal bhat. Então, normalmente é o prato mais caro, mas ele é super bem servido, né? E a gente super recomenda que vocês experimentem também, até pra provar pratos da cultura nepalesa. Tem a Sherpa Stew, que eu amei, porque eu adoro sopa, então é uma sopa bem boa, assim, um macarrão caseirinho, assim, então bem reforçado, e bastante vegetais, é uma delícia. Tem a tukpa também, que é uma outra tipo de sopa, também do Nepal. Então, vai encontrar uma boa variedade, assim. Também vai encontrar comida western, tipo pizza, hambúrguer em alguns lugares. É claro que vai ter seu preço, né? Vai custar mais caro. A comida local é sempre mais barata, né? Isso aí é em qualquer lugar. Mas assim, apesar de ser caro, é tranquilo comer. Vai encontrar bastante opção, não vai ser um problema, assim. Tem a famosa sopinha de alho, né? A sopinha de alho que ajuda muito pra quem tá sentindo os sintomas da altitude, dor de cabeça. Eles recomendam muito tomar sopinha de alho porque ajuda nos sintomas. É só um caldinho, assim, com gosto de alho. Tem algumas vilas, as vilas maiores, como por exemplo, Nanchi Bazar, Jingboche e Pakding, que vão ter padarias, vão ter cafés, então vocês vão encontrar coisas também de café e padaria, assim. Claro que tem seu custo, né? Mas também vão achar. E outra coisa muito importante também de levar, pessoal, é os snacks, né? Então a gente levou chocolate, a gente levou amendoim, levou castanhas, barrinhas. Pra comer ao longo da trilha. Ao longo da trilha. Isso aí é muito importante. É muito importante. Assim. Pra dar uma sustentada durante a Eu acabei com meus chocolates nos primeiros dias de trilha, então. né? Aí depois eu tive que fazer doações. Mas enfim. Tem muita gente que faz o trekking, tá, gente? E não almoça. Que a galera sai da hospedagem de manhã, toma um café da manhã reforçado, e aí depois só vai comendo snacks ao longo do caminho e depois só janta, né, na hospedagem, pra até dar uma economizada na comida, que é a parte mais cara, né. Mas assim, a gente, né, cada um sabe de si, mas a gente não recomenda, porque o trekking, ele já é bem pesado por si só, né, você já gasta muita energia, já fica bem cansado, né, também por causa dos sintomas de altitude, né, às vezes falta oxigenação, então já é uma coisa bem dura, assim, pro corpo, né, como um todo, e eu não acho que não se alimentar bem seja uma boa ideia, tá, eu acho que inclusive nesse momento deve
deve se alimentar melhor possível, né? Inclusive evitar comer comidas tipo Pesadas, pizza, né? hambúrguer, essas coisas, comer comidas mais leves, assim, né? Mais saudáveis. Não é uma coisa que a gente recomenda, tá? Mas enfim, né? Tem gente que economizar o máximo possível é importante, cada um sabe de si, mas fica a dica aqui, né? Mas é bem tranquilo se alimentar, né? Só a questão é o preço mesmo. É. Então, gente, para finalizar aqui sobre os nossos gastos, a gente já informou aqui que a gente gastou $878 por pessoa. Se alguém que tá assistindo esse vídeo já viu outros vídeos aí sobre, né, Everest Base Camp, sobre custos, eu tenho certeza que provavelmente não deve ter visto um valor abaixo que isso, ou se viu, claro, não vou dizer que é impossível, mas muito difícil porque, por exemplo, em todo o tempo que nós pesquisamos e vimos muitos conteúdos para fazer esse rolê, a gente nunca viu ninguém que gastou tão pouco assim, né? Nosso gasto foi muito baixo, realmente. Foi bem baixo os nossos gastos. E daria para ser ainda menor, por exemplo, se a contratação de porter, por exemplo, né? A gente decidiu por contratar o porter, mas não é uma coisa obrigatória. Tu pode tu mesmo carregar a tua própria mochila, claro que, né, vai ser bastante desafiador. E o porter é um valor bem considerável no custo, né? Então isso pode enfim, reduzir bastante. Tem a questão do transporte também, né, que a passagem de avião lá para Lukla é bem caro. Então, né, se decidir de avião ou de Jeep, dependendo, vai mudar também bastante a questão do orçamento, né? Então, são itens aí que podem fazer bastante diferença, né? E fazer por conta é a forma mais barata de fazer, né? Mais barata se vocês forem ver preços de expedições ou de agências de turismo para fazer em grupo, ou até para contratação de guia para fazer, né, assim, mais privativo. Gente, não tem limites, assim, custa bem caro. O céu é o limite. O céu é o limite. Isso, na verdade, se aplica para toda viagem, na verdade. Qualquer coisa que tu vai contratar com uma agência ou tu vai fazer por conta, isso é uma coisa que a gente já vem aprendendo, né? Cara, assim, ó, é absurdamente mais barato tu procurar uma forma de fazer por conta. Então, a gente... Dificilmente tu vai achar um valor abaixo de $2.000 por pessoa para fazer de qualquer um desses outros jeitos aí, né? Imagina que é já o mais barato já é bem mais que o dobro do que a gente gastou, né? Gente, e chegou a hora da gente revelar o que a gente preparou nesse vídeo. A hora mais aguardada. Mais aguardada pela gente, pelo menos. Gente, nos últimos meses a gente se dedicou muito, muito para criar uma coisa aqui para ajudar as pessoas que têm esse mesmo sonho que a gente de fazer o Everest Base Camp, né? Como a gente já comentou aqui, a gente passou vários anos sonhando com isso e pesquisando e era muito difícil de achar as informações, era muito difícil de encaixar tudo, assim, sabe? Tinha muita informação solta ou muita coisa só relatando a experiência das pessoas e não as informações práticas realmente que a gente precisava saber, né? Tipo, valor, quanto custa, o que eu tenho que fazer, né? Onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que levar, sabe? Realmente as informações práticas do que tu precisa fazer, né? E então a gente demorou muito tempo para se sentir seguro para fazer esse trekking, né? Justamente por isso, né? E a gente, obviamente, tinha que fazer por conta, né? Porque é a forma mais barata, porque não tinha mínima condição de pagar uma agência para fazer por a gente, né? E a gente foi atrás, pesquisou muito todas as informações, né? Pra gente fazer da maneira mais barata possível, porque o nosso orçamento não é gigante, né? E além disso, quando a gente foi para Katmandu, se vocês já viram lá os vídeos da nossa playlist, né? A gente fez um amigo em Bangkok, né? Um amigo nepalês que nos recebeu lá em Katmandu, e o Rajendra, né? E, enfim, nos ajudou muito lá, fez vários contatos com a gente, nos levou em vários lugares. Enfim, ele nos ajudou muito, assim, com informações, né? E, nossa, sem ele teria sido bem difícil também. Com certeza. Né? Então, junta tudo isso aí com a nossa experiência pessoal de ter vivido o Everest Base Camp. A gente achou que, né, poxa, a gente nunca viu um material tão completo assim, né, para ajudar as pessoas a realizar isso e ajudar de uma forma efetiva, assim, com todas as informações e que consiga fazer de uma forma bem econômica, né? Então a gente pensou, por que não, né? Por que não? Por que não nós não fazermos, né? E usar todo esse nosso conhecimento que a gente adquiriu, a nossa experiência para ajudar outras pessoas, né? E então a gente decidiu criar um guia, que a gente chamou de um guia
para uma jornada ao topo do mundo. Aí, coisa linda! Então a gente criou um guia, a gente vem nos últimos 3 meses nos dedicando a criar esse guia, escrever, juntar todas as informações, a gente anotou tudo lá no tracking. Tudo que, se vocês já acharam que esse vídeo tem bastante informação lá, a gente assim, ó, destrincha tudinho, com valores, com dicas, com listas, nossa, gente, tudo que vocês possam imaginar. Tem mais de 100 páginas. São mais de 100 páginas no guia. Mais de 100 páginas. Claro que também tem bastante foto bonita pra vocês aí se inspirarem. Então quem né? gosta de imagens, né? Olha, vai ficar Tem muita informação, gente. encantado. Tá muito, muito completo mesmo. A gente fala sobre tudo, por exemplo, a gente detalha coisas que a gente falou aqui mais por cima, por exemplo, o que levar, né? A gente destrincha tudo, o que levar, a gente fala sobre as opções para vocês também conseguirem decidir o que é melhor para vocês. Por exemplo, sobre transporte, né? A gente fez uma tabela, por exemplo, comparando prós e contras de cada forma de fazer as coisas, sabe? Onde que compra, quais são as companhias aéreas, né? Preço de passagem, histórico de preço de passagem. Gente, tem tudo. Até a questão do visto, a gente ensina lá passo a passo como tirar o visto pro Nepal, tudo direitinho, com print do sistema, assim. Olha, tudo mastigadinho. Tá mastigado gente. demais, né? Tá muito, muito mastigadinho, tudo. A gente dá várias dicas também em relação à higiene, em relação a cuidados pessoais durante a viagem, o que tu tem que fazer antes da viagem para se planejar, tem tudo. A gente dá até dicas para economizar na compra de passagem para quem vai lá, para quem vai ir para o Nepal só para fazer essa trilha. A gente usou toda a nossa experiência que a gente adquiriu viajando, né? Viajando o mundo também para dar umas dicas boas aí. Como sair do Brasil, né? De uma forma não tão cara para chegar até ao Nepal, né? Tem alternativas mais baratas, né? Se vocês forem pesquisar aí agora, rapidamente, uma passagem do Brasil pro Nepal, vocês vão ver que custa uma fortuna. A gente também deu várias dicas de como se compra, como se faz para comprar passagens mais baratas. Isso não serve só para essa viagem, serviria para qualquer outra passagem para o exterior que vocês, enfim, quisessem comprar. Então, a gente tem muita dica boa. E também dicas aí de como vocês podem dar uma reduzida ainda mais nesse orçamento nosso aí, para vocês conseguirem viabilizar. Dá para enxugar ainda mais. Né? Então, é isso. E também agora a gente vai liberar, né? Agora nos primeiros dias uma promoção especial. Especial, só nos primeiros dias. Mas a gente não vai dar detalhes aqui, porque esse vídeo ficou muito grande. A gente vai colocar o link aqui na descrição. Nesse link vocês vão ter todas as informações sobre o e-book. Vocês vão ter todo o sumário, todo o conteúdo do e-book. Vocês vão poder ver ali tudo que tem explicadinho, né? O preço, a promoção, até quando vai a promoção. E aí corre que é pouquinho tempo, tá, gente? É tempo limitado, gente. Enfim, a gente espera que vocês gostem. Né? E também é uma forma de quem nos acompanha aqui nos apoiar também. Tem muita gente que vem falar com a gente, que diz, nossa, que pena que o canal de vocês, né, tá crescendo tão devagarzinho. Tá crescendo devagar. É assim mesmo, né, gente? Não a gente gostaria que o nosso canal tivesse no topo, né, mas a gente sabe que não é assim, as pessoas não é falam, assim que nossa, eu assisto todas as propagandas aqui pra ajudar vocês, pra monetizar. Nossa, fiquei até arrepiado, velho. E às vezes tem gente que inclusive quer nos mandar dinheiro, né, gente, eu quero ajudar vocês, como é que eu posso fazer? A gente não tem como aceitar, sabe, gente? Então também é uma forma da gente, né, de vocês nos ajudarem, né? A gente fez um material bem bacana, lindo, que a gente acredita que tá, assim, bem espetacular mesmo. Certeza. Estamos bem orgulhosos. E também é uma forma de ajudar vocês e vocês nos ajudarem, né? Então, acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, clica aqui no link da descrição. Vai no link. Dá uma olhada lá no guia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E espero de coração que vocês também consigam realizar esse sonho. Eu tenho certeza que vai ser um marco na história de vida de vocês, assim como foi no nosso, né? Com certeza. É isso. É isso. Tchau. Obrigada por terem assistido.